Fala, meu povo! E aí, vamos estudar de novo? Estão gostando desse conteúdo? É massa, né não? Todos os dois, Biologia 1 e Biologia 2, são assuntos top. Então vamos para mais uma aula de Biologia 1, certo? Lá do nosso capítulo 6, lembrando que já estamos entrando no novo volume, certo? Estamos entrando no volume 2 do nosso material de Biologia, a partir da página 373. Hoje nós vamos falar sobre as doenças cardiovasculares e também vamos conhecer o sistema linfático, tá bom? Então, é importante a gente ter já alguns conceitos da aula passada sobre circulação, né? Sobre as propriedades do sistema circulatório para a gente entender um pouquinho desse conteúdo, certo? E hoje a gente vai ver justamente isso, ó. Vamos compreender a função do sistema linfático no corpo, reconhecer as funções do baço e do timo, são duas estruturas importantes do sistema linfático, e também vamos identificar os males que afetam o sistema cardiovascular. Vamos falar de algumas coisas também do sistema linfático, tá bom? Vamos lá falar sobre ele. Olha só. O sistema linfático, ele é um sistema que está sempre associado ao sistema circulatório sanguíneo, tá? Então, ele traz esse equilíbrio, tá? Porque ele vai coletar o líquido intertecidual, também chamado de líquido intersticial. Esse líquido intersticial a gente chama de linfa. Vocês lembram que eu falei da pressão hidrostática e pressão osmótica do sangue da aula passada? Que é a tendência do sangue de sair do vaso sanguíneo, depois que está lá fora, ele voltar para o vaso sanguíneo. É justamente isso, essa volta do sangue, ou melhor, do líquido sanguíneo, né, da água, né, que está fora dos vasos sanguíneos, ou seja, que está lá no tecido. Quem faz o retorno desse líquido para o sangue é o sistema linfático, tá bom? Tanto o líquido quanto as células que são liberadas da corrente sanguínea, elas são coletadas pelos sistemas linfáticos, tá? Para serem redistribuídas para o corpo, tá bom? E no sistema linfático a gente tem 4 fases, 4 partes que formam isso. A gente tem a fase celular, que é composta por células do sistema imune, né? Os linfócitos e os monócitos. A gente tem a fase micelar, que são lipídios e proteínas em formatos de micela, né? Aquelas bolhas de lipídios, contendo proteínas também. A gente tem algumas moléculas, como glicídios, a ureia e o ácido úrico. E a fase iônica, com alguns íons, cloreto, fosfatos e bicarbonatos. Então, esse sistema linfático está sempre associado ao sistema sanguíneo porque existem várias fases, né? Várias soluções, né? Contendo diferentes componentes aqui nesse meio, né? De vaso sanguíneo, vaso linfático e tecido, certo? Vamos lá. Olha só, só mais um exemplo aqui para vocês, né? A gente sabe que quando os vasos chegam nos tecidos, eles se ramificam em formato de capilares, né? E esses capilares vão entregar nutrientes às células do tecido, né? Aos tecidos. Então permite, ó, essa troca, né? A saída e também a entrada, tá? A saída dos nutrientes vai sair dos vasos sanguíneos que estão transportando os nutrientes. E a entrada, a captação da linfa, do líquido sanguíneo que saiu junto com os nutrientes, tá? Porque tem aquelas propriedades de osmose, de difusão, que atrai soluto, atrai solvente, né? Então, quem faz esse controle osmótico é o sistema linfático, tá bom? Então, parte da linfa intersticial é recolhida pelos capilares sanguíneos e outras partes seguem para os capilares linfáticos, que se reúnem em vasos sucessivamente maiores. Então, tem essa correlação entre o sistema linfático e o sistema sanguíneo. O sistema linfático ele é uma rede, tá, de vasos, assim como o sistema circulatório, que está por todo o corpo e em alguns pontos ele se acumula, né? Ele se modifica a estrutura desse vaso, que é o que a gente chama de linfonodos, né? A gente vê aqui alguns exemplos, ó, de linfonodos, né? Principalmente os linfonodos vão aparecer na região da garganta, na região da clavícula aqui, né? E a gente tem vários outros linfonodos pelo corpo. E para que servem esses linfonodos? Os linfonodos eles estão associados à presença de células do sistema imune, das células de defesa, certo? E associado ao sistema linfático, a gente tem 2 órgãos linfáticos que são muito importantes, que é o baço, tá? E aqui o timo,
O baço ele está associado aqui, ele fica por trás do nosso estômago, tá? E o timo ele fica na nossa região aqui desse osso externo, tá? Fica encostado ao osso externo. E esses dois órgãos eles estão associados ao controle das células do sangue, tá bom? Olha só o baço como é, ó. Ele está lá atrás do nosso estômago, ó, e ele é um órgão linfóide ou linfático que auxilia no armazenamento de linfócitos e também vai auxiliar na retirada dos eritrócitos ou os glóbulos vermelhos que já estão velhos. Vocês lembram da aula de composição do sangue? Eu falei que os glóbulos vermelhos eles duram aproximadamente 90 dias, né? Cerca de 3 meses. E depois desses 3 meses eles precisam ser destruídos, precisam ser degradados. E onde é que acontece isso? Lá dentro do baço, certo? Então, quando a gente olha o baço, ó, ele tem uma parte vermelha e outra branca, que a gente chama de polpa vermelha e polpa branca. Ó. Na polpa branca, a gente vai ter o acúmulo de linfócitos, tá? Os linfócitos vão ficar aqui guardados no baço, certo? E quando precisar ser transportado para o sangue, ele sai dos vasos, né, que estão lá associados ao baço, né? E existem vasos eferentes também que trazem as hemácias que precisam ser destruídas na polpa vermelha, tá? Aqui do baço. Beleza, gente? Então esse órgão aí linfóide ele está relacionado com o equilíbrio, a manutenção das células sanguíneas, tá bom? E o timo ele está associado, ó, com a maturação dos linfócitos T. Linfócito T é uma célula branca, uma célula de defesa do nosso corpo muito importante, né? Se não a mais importante, né? Porque ela está associada com toda a organização, toda a estruturação do sistema imune, tá? Para organizar o sistema imune do corpo. A gente vê o timo presente aqui, ó, na região do nosso tórax, né? Associado ao osso externo. E a gente vê que nas crianças o timo ele é bem maior, porque a criança ela está com seu sistema imune em desenvolvimento ainda, né? Então existem muitos linfócitos T que estão em atividade ainda, certo? Eu não vou me aprofundar muito aqui, mas isso aqui é um assunto de imunologia que certamente vocês devem ter estudado, que aqui existe um processo de apresentação de antígenos das células do nosso corpo, tá? Então, existe uma célula que está com um antígeno, uma célula fagocítica, né? Ela está lá com um antígeno e vai apresentar, por esse reconhecimento aqui, tá? Aos linfócitos T. Então, o linfócito T, ele reconhece esses antígenos do nosso corpo, tá? E vão apresentar as nossas células, as células de defesa do nosso corpo e vão dizer qual é o antígeno que precisa ser destruído e qual é o antígeno que é do nosso corpo que não deve ser destruído. Então, esse processo é um processo de apresentação de antígeno. Então, isso é a maturação do nosso sistema imune, certo? Nosso sistema imune está aprendendo aquilo que precisa ser destruído e aquilo que não precisa. Aquilo que faz parte do nosso corpo e aquilo que é estranho. E todo esse processo vai acontecer lá no timo, tá bom? Então, esse é um órgão importante também. E essas células, os linfócitos, elas estão sendo transportadas, além dos vasos sanguíneos, dentro dos vasos linfáticos também, tá certo? Gente, uma imagem forte, certo? Uma complicação do sistema linfático é uma doença que é chamada de filariose, também conhecida como elefantíase. Essa doença é causada por um verme, é um nematelminte chamado Wuchereria bancrofti. Esse verme, ele no seu estado adulto, ele se reproduz, o macho com a fêmea, e eles produzem várias larvas. E essas larvas, elas se acumulam nos vasos linfáticos e nos linfonodos. E esse acúmulo, né, das vermes causa uma obstrução e assim dificulta a circulação da linfa, certo? E a linfa não consegue circular pelos vasos linfáticos, consequentemente, elas se acumulam em alguma região do corpo, né, principalmente na perna, né, porque o sentido de transporte dos vasos linfáticos é sempre das extremidades para o coração, certo? Então, sempre o sentido inverso. Então, a tendência de inchaço dos membros, né, mais periféricos, como a perna, às vezes acontece inchaço do seio, tá? Em mulheres que apresentam essa doença, né? Então, devido ao acúmulo dos vermes
nos vasos linfáticos, tá bom? E outra complicação do sistema linfático é o que a gente chama de linfoma. É um tipo de câncer que acontece nesse sistema, né? Que é o acúmulo de células defeituosas nos linfonodos, certo? A gente tem linfonodos na região aqui do pescoço, como eu falei para vocês, e aqui também. E é o principal sinal que aparece quando a pessoa está apresentando um quadro de linfoma é o inchaço desses linfonodos, certo? Porque acumula muita célula defeituosa nessa região. Então, o linfonodo tende a inchar, né? E assim causa esse inchaço na pele. Bom, então, os linfomas, existem diferentes tipos de linfoma, o linfoma de Hodgkin ou o não Hodgkin. Então, existem vários tipos, né? Vários graus de severidade, né? Mas basicamente a gente precisa entender que é um tipo de câncer que dá no sistema linfático, certo? Bom, vamos falar agora sobre algumas doenças cardiovasculares. Eu tenho certeza que vocês estão top em cardiovascular, né? A gente viu 2 aulas aí sensacionais, né? E então, vamos falar sobre algumas doenças que apresentam o sistema cardiovascular. Uma delas é aquela que a gente chama de sopro do coração, né? Também chamado de prolapso cardíaco. O que é isso, esse sopro no coração? Isso acontece, gente, porque eu falei para vocês aqui, existe um sistema de válvulas, né, no nosso coração, né? Existe a válvula tricúspide ou válvula direita, né, que está controlando aqui a passagem de sangue do átrio direito para o ventrículo direito, e a válvula mitral ou bicúspide, que está aqui no lado esquerdo do coração, controlando a passagem de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. E também existem as válvulas aórtica e a válvula pulmonar, que controla a saída do sangue para o pulmão e para o corpo pela artéria aorta, né? Só que quando há algum defeito nesse sistema de válvulas, né? Olha só, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo do prolapso da válvula mitral. Válvula mitral é a bicúspide, é a esquerda. Então, ó, esse conjunto aqui de válvulas, né, que forma a válvula mitral, ela não tem que fechar, né? Quando o sangue passa aqui do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, ela fecha, né? O certo é ela fechar para não permitir o refluxo de sangue. Mas quando há uma falha nesse fechamento aqui, há um refluxo. Então, quando o ventrículo esquerdo contrai, né, quando ocorre a sístole ventricular, né, que o sangue deve sair do ventrículo esquerdo para a aorta, existe um certo refluxo aqui para o átrio esquerdo, certo? Então, esse ciclo de contração cardíaco é meio defeituoso, certo? E por que chama sopro? Porque quando faz um exame, aquele exame chamado de ecocardiograma, né? Eco vem de som, certo? O eco, né? Então, quando a gente faz um ecocardiograma, o som que as batidas das válvulas fazem, né? Quando tem essa válvula defeituosa, ela faz um barulho meio diferente, certo? Quando a gente faz um ecocardiograma, a gente escuta aquele som assim. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ouvir, né, um ecocardiograma, mas a gente escuta o som, né, das válvulas trabalhando, né, e do fluxo sanguíneo acontecendo dentro do coração. Mas quando tem esse defeito do fechamento das válvulas, né, por exemplo, da válvula mitral, e uma das válvulas que formam essa válvula mitral, né, vai ter um sopro diferente, né, nesse fluxo sanguíneo. Então, por isso que chama de sopro no coração. E o prolapso é porque ela não está fechando direito, tem alguma dificuldade, alguma deficiência. Beleza, gente? A gente já está virando cardiologista, né, não? Estudando tanto sistema cardiovascular. Vamos para frente, ó. Só para mostrar aqui para vocês também, né, um exemplo do sopro, quando a gente faz o eletrocardiograma também, né, em vez de o som do fluxo sanguíneo ser nesse pico aqui do eletrocardiograma, o som ele é identificado também nesse pico aqui, que não deve ter um som tão característico, né? Então, a gente sabe que na sístole, né, do ventrículo esquerdo, apenas abre as válvulas pulmonares e a aorta para sair o sangue para o corpo e para o pulmão, no caso do ventrículo direito, né? Quando tem o relaxamento, né, tem que ter esse fechamento correto das válvulas. Se tiver algum defeito, né, ficar um pouco fechado, né, ou permitir o refluxo, a passagem, aí vai ter aquele som característico, tá certo? Vamos ver mais uma doença, ó. Trombose. O que é uma trombose?
Uma trombose é quando há um acúmulo, tá? Um acúmulo nos vasos sanguíneos devido à agregação plaquetária, certo? Aqui ficou acúmulo de vasos sanguíneos, mas é acúmulo nos vasos sanguíneos, tá? Um acúmulo nos vasos sanguíneos devido à agregação plaquetária indevida. O que é isso? Ó? Aqui eu tenho, por exemplo, um fluxo normal, certo? Numa veia, porque a gente sabe que é uma veia, ó, porque tem válvulas aqui, certo? E o fluxo, ó, é subindo aqui, a válvula fecha e não deixa ter refluxo, né? Então, gente, principalmente acontece, ó, quando a gente olha na perna de algumas pessoas, a gente vê aquelas varizes, né? Aqueles vasos bem dilatados, assim, aquelas veias que bem azuladas, né? Quase roxas, assim. Por quê? Porque pode estar fazendo esse acúmulo aqui, ó, certo? E o que é isso? São agregações plaquetárias, né? As plaquetas fazem um processo como é que chama? Como se fosse de coagulação, né? Um processo de coagulação, certo? Quase que fugi a palavra aqui. Então, as plaquetas fazem um processo de coagulação quando há um rompimento de vaso sanguíneo. Mas por alguma deficiência, né, essas plaquetas podem atuar e fazerem a agregação de hemácias de células sanguíneas sem ter nenhuma lesão vascular. Então, vai ter esse agregado aqui, ele vai começar a se acumular na parede do vaso. E vai se acumular ao ponto de impedir o fluxo sanguíneo correto. Então, vai ter um certo entupimento, tá bom? Desse vaso sanguíneo. Por isso que a gente vê aquele vaso, aquela varize bem destacada, porque aquele vaso está bem túrgido, porque a luz dele é muito pouca e a pressão ali dentro é muito alta, tá? Então, é isso que acontece quando ocorre essa agregação aqui de plaquetas com componentes sanguíneos. E desse agregado aqui pode soltar um pedaço e ele ir em pedaço, né, para a circulação vascular. Esse pedaço a gente chama de êmbolo. E quando solta-se parte desse agregado, ocorre uma embolia, né? Porque um êmbolo, né, ele está percorrendo os vasos, tá? E esse êmbolo, né, pode migrar por todos os vasos, né? E pela veia cava inferior, veia cava traz para o coração, né? E do coração vai para o pulmão. Se esse êmbolo chegar lá no pulmão e obstruir, né, os brônquios e bronquíolos, né, até os alvéolos, a gente tem aquela característica que a gente chama de embolia pulmonar, né? Que é um agregado de células sanguíneas que vai entupir, certo? Os vasos e os canais do pulmão, certo? E se essa embolia acontecer no coração, principalmente na circulação coronariana, a gente vai ter o infarto do miocárdio, né? Então, o infarto do miocárdio pode acontecer tanto por uma embolia, olha só, uma embolia, um acúmulo de um coágulo sanguíneo, né? Na circulação coronariana, lembra dela que a gente falou na aula passada? Essa circulação coronariana é ela que dá a nutrição para as células cardíacas, para o miocárdio, né? Então, se tiver um acúmulo de coágulos sanguíneos nessas artérias coronárias, ou se tiver um acúmulo de gordura, né, por uma placa de arteriosclerose, né, que a gente chama de aterosclerose, é um acúmulo de placas de gordura nas artérias. Então, vai causar o entupimento, né, dessas estruturas e não vai ter o fluxo sanguíneo correto. Se não tem fluxo sanguíneo, se está entupido, não leva nutriente, não leva oxigênio, não tem oxigenação do músculo cardíaco, esse músculo não consegue trabalhar. Se ele não consegue trabalhar, o músculo morre. Se morre, deu um infarto do miocárdio, né, do músculo do coração, e o coração deixa de bater, a pessoa vai para a glória, né? Gente, ficamos por aqui. Todo mundo cardiologista, né? Sabe de todas as doenças, compreendeu o sistema linfático, viu todas as características principais e agora vamos fazer nossa tarefinha de casa, livro didático, entrar no portal Eleva, fazer nossas atividades e eu encontro vocês no nosso Tira Dúvidas. Um grande abraço, queridos, e até a próxima aula. Tchau, tchau!